Salve família, encarando aqui quem fala é o Davi, seja muito bem-vindo a este humilde canal. Meus queridos e nobres irmãos, atendendo aí aos comentários que vocês fizeram no outro vídeo, eu vi que vocês deram muito like e uma pessoa que comentou: Davi fala sobre o delegado da Cunha, estão fazendo um absurdo com ele, tomaram as armas dele e ele tá correndo até risco de vida, porque ele bate muito de frente com os criminosos, mostra isso, essa realidade, e aí, de repente, tomaram as armas do cara. Então eu dei uma olhada, vi uma matéria imunda que o G1 fez, que de tão imunda eu só vou falar o título aqui pra vocês. É muito imunda mesmo, é o tipo de mídia que a gente tem. Olha o que eles falaram, dá uma olhada nessa print. Delegado e youtuber é afastado da polícia por representar alto risco para a sociedade. Conhecido como delegado da Cunha, o policial deve agora entregar armas de distintivo e atuar somente em serviços internos. Nossa, mas o que foi que o cara fez de tão grave, né, para ser afastado dessa forma, entregar o distintivo e a arma? Por quê? Bom, meu nobre e querido irmão, tudo que ele fez foi dizer que no alto comando da polícia existe gente ruim. E todo mundo sabe disso. Inclusive essa perseguição em cima dele, do Gabriel Monteiro, você sabe que sempre tem pontos que a gente discorda. Mas no geral, são pessoas que fazem um grande trabalho, merecem ser elogiados, merecem ter o carinho do povo que tem, e é justamente esse carinho que tem aborrecido. Quando um delegado da Cunha, quando um Gabriel Monteiro, eles vêm e mostram que existem pessoas boas dentro da corporação, que daria para mudar tudo se as grandes autoridades quisessem, isso deixa os figurões, os poderosos em maus lençóis. Porque se um delegado, se um PM consegue ir lá, consegue achar as coisas, olha, dei flagrante, é só o senhor mandar prender, e ele não manda, aí o povo pergunta, quem é que paga para que isso não aconteça? É o povo que pergunta. O que eu falo para vocês, que esse caos é proposital, que o sistema sempre quis isso, é um fato, não é uma teoria conspiratória. Eu falo isso há quantos anos já? Desde 2014. Infelizmente as pessoas dão os créditos a quem é devido. Vocês que me acompanham há tantos anos são os meus créditos, mas você vê que a maioria nem toca no nosso nome como se a gente não existisse. Mas tudo que hoje está sendo provado por pessoas de dentro dessas corporações, a gente já falava há muito tempo. Tudo isso é orquestrado por uma elite. Eles querem o Brasil assim, nessa bagunça. E a mídia, você entende esse ódio todo? Quem não tá desperto não entende. Por que que a G1 escreve uma coisa dessa? Por que que a mídia toda em peso fica contra o cara? Coloca delegado e youtuber. Quem não tá desperto não consegue entender, porque fazer esse tipo de matéria só gera revolta da maioria. Veja quantos seguidores os dois têm. São milhões e milhões de seguidores, milhões e milhões de views por vídeo. E mesmo assim, essa mídia, em vez de surfar, né, o que seria normal, surfar na fama dos caras, não. Fazem o contrário, tentam denegrir sabendo que as pessoas vão ficar contra eles. E aí, meu irmão, você precisa entender a questão global. Preste bem atenção, a mídia, ela sempre alimentou a ideia, que inclusive se tornou internacional, de que a Polícia Nacional, a Polícia Brasileira, não presta. Ela é violenta, segundo eles, e ineficaz. A mídia sempre passou isso. No auge do PT, muitas pessoas foram convencidas disso, o policial era visto como um bandido, e chegou ao ponto de as pessoas fazerem campanha para desmilitarizar a PM. Queriam uma polícia aí de órgão particular, de empresa privada, tomasse conta da segurança. Era isso que eles queriam. Trabalharam muito para isso. Mas eu, diversas outras pessoas também começaram a fazer vídeos, conscientizar as pessoas que o problema não são os policiais, que prendem 4, 5 vezes o mesmo bandido, correndo risco de vida, porque o policial fica conhecido e o modo operante dos policiais também fica conhecido por essa bandidagem, que vai ficando cada vez mais treinada. Então você veja, o cara vai pegar a primeira vez, ganha experiência, pega 2, pega 3, pega 4, na quinta, às vezes, quem se dá mal é a própria polícia. Porque o cara já tá tão experiente, já sabe como é que a polícia trabalha. Então é culpa dos policiais, negativo. O policial nesse país é herói. Tem gente ruim, tem em todas as áreas. Tem aqui no YouTube um monte de gente ruim. Mas não é por isso que eu vou dizer que a plataforma não presta. É a mesma coisa na polícia. Então, veja a contradição. A mídia sustentou e passou lá pra fora que a polícia não presta e que a população não quer essa polícia. Precisava desmilitarizar a polícia e precisava criar um órgão particular, privado, para cuidar da segurança pública. De repente aparece um delegado, de repente aparece um soldado, como o Gabriel Monteiro, como o delegado da Cunha, e eles ganham milhares de seguidores. Tem outros diversos canais aí de Rocan, de etc, de diversos policiais, crescendo aqui no YouTube.
Porque a população brasileira nunca detestou a polícia, muito pelo contrário. O que qualquer pessoa não gosta é de pessoas ruins, e seja na classe que for. Mas nós admiramos o trabalho dos nossos policiais, ainda mais sabendo as leis que existem no Brasil e por que é que existe a criminalidade. E o crescimento desses homens aqui nas redes sociais, Delegado da Cunha, Gabriel Monteiro e tantos outros, é um tapa na cara da mídia. Prova todos os dias, cada pessoa que se inscreve no canal desses caras, cada pessoa que comenta, compartilha, prova que a mídia mentiu o tempo todo. Então eles ficam possessos. Então eles atacam, eles vão pra cima. As autoridades corruptas também ficam na mesma situação. Porque eles dizem, não dá pra fazer nada, o negócio é muito bem organizado. Por quê? Porque a maioria desses caras chegaram ali não por sucesso, como o Gabriel Monteiro tem, como o Delegado da Cunha tem, por mostrar serviço, as pessoas assistirem aquilo ali e dizer, olha pra aí como os caras trabalham, mano. Trabalho sério, trabalho que parece às vezes até filme. E tão bem feito, tão bem elaborado. A nossa polícia não é incompetente como a mídia mostra. Incompetentes são os políticos que fazem a lei. Esse sim, e a gente sabe por que eles trabalham dessa forma. Ordem através do caos. Então querem o caos instalado aqui no país. No dia que um nacionalista sentar naquela cadeira, meus irmãos, o cara resolve isso em 4 anos tranquilamente. Tranquilamente, pode ter certeza. Problema de segurança pública resolve na hora, é só querer. Mas se eles não querem, é importante que o Brasil esteja mergulhado no caos. Então, essas autoridades grandes, que é os chefões, os que mandam, eles ficam desmoralizados, porque vê a cada vídeo que esses caras postam, que era possível mudar, que era possível fiscalizar. Você vê, por exemplo, os vídeos do Gabriel Monteiro mostrando a ida nos hospitais, que é uma coisa que todos nós que precisamos do SUS, como eu, essa cirurgia eu fiz no SUS. A gente vê os médicos chegando, vão dormir ao invés de trabalhar, vêm de clínicas particulares, aí chega no hospital, olha, não me chama e vai dormir, não faz uma cirurgia. Eu esperei 17 dias por isso aqui, uma cirurgia de 20 minutos. Por quê? Porque eles quiseram que assim fosse. Eu fiquei lá dando despesa pro hospital tá ótimo, o governo paga a minha estadia lá. Todas as despesas, alimentação e etc, que inclusive é uma porcaria. E muitos médicos já vêm cansados de outros plantões, deveria ter uma fiscalização em cima do horário desses médicos. Como é que o cara pode estar trabalhando 72 horas sem dormir? Se ele está com essa carga horária, em algum lugar ele está dormindo, e é justamente na rede pública. Ele não dorme no particular, ele dorme na rede pública. Isso é um fato. Fora os outros, como o Gabriel Monteiro tem mostrado, fantasma, nem sequer mais vão pro trabalho. Assinam lá uma semana de antecedência e nem sequer botam os pés lá no hospital. Tudo isso é feito, acobertado por grandes autoridades. Essas grandes autoridades, repito, chegaram lá não por competência, não por mostrar trabalho, mas porque são amigos de políticos, porque são da famílias de pessoas poderosas. Então eles ganham esse cargo, preste atenção, ganham esse cargo não por merecimento, não por mostrar serviço, porque ganharam. E aí esses homens acabam sendo alvos. Você vê, isso é bíblico. Sodoma e Gomorra eram 2 cidades grandiosas, 2 cidades bem desenvolvidas. Mas a família de Deus que lá estava, o homem de Deus, incomodou as 2 cidades ao ponto que todos os moradores se reuniram para exigir, no caso, a entrega dos anjos que vieram como homens. Então veja bem, meu irmão, como a Bíblia de fato é um livro sagrado e serve para toda a nossa vida. Todos os exemplos, tudo que a gente passa agora, tá lá já escrito. Se você botar a cabeça e começar a raciocinar sobre ela, você vai entender. As pessoas boas, as pessoas puras, aquelas que não se misturam com os corruptos, com os maus, elas sempre são odiadas. Então, exatamente como foi ali, que 2 cidades inteiras se reuniram para se revoltar e exigir daquela família coisas absurdas, a mesma coisa o sistema faz com todos aqueles que querem fazer diferente, que querem crescer com boas ações, que querem crescer servindo de fato a qual a profissão escolheu. Que é o caso desses caras. Repito, podem ter as suas ideologias aqui e ali que a gente discorde, mas no geral é só acompanhar o trabalho deles e você vê que faz um grande trabalho. O da Cunha já disse que vai entrar para a política. E eu acho que está na hora de pessoas boas começarem a fazer isso. Eu, inclusive, já pensei, mas hoje não quero, de forma alguma. Mas fiz a proposta até outros youtubers que vocês acompanham. E só um me disse que vale a pena, Davi. Porque eu sei muito bem, meus irmãos, que lá dentro, se a gente quisesse fazer alguma coisa anti-senhores do mundo, teria que ser não só um eleito, teria que ser todos os despertos, pelo menos uns 8 ou 10 para fazer uma diferença lá dentro. Poder barrar alguns projetos, poder pelo menos dificultar e aprovar outros. E eu disse, gente, a gente deveria entrar.
E aí conversei com esses youtubers que vocês acompanham, todos canais grandes, e só um quis. E eu entendo os caras, inclusive ali eu vi que eram pessoas de bem de fato. Eram pessoas engajadas na luta para despertar. Porque se fosse só por ganância, teriam topado na hora. Ah, vamos. Mas eu vi que realmente o pessoal é sério também. Então é por isso aqui que eu não gosto de questionar, né, às vezes o entendimento de nenhum irmão. Por mais que eu discorde, que eu tenha outro ponto de vista, eu mostro o meu ponto de vista e não ataco ninguém. Vocês devem ter reparado isso aqui. Como alguns outros gostam de fazer, às vezes por inveja, por despeito, eu não entro nessa. Eu acho que o inimigo, ele é incomum, já está identificado, é o sistema. Então vamos pra cima. Cada um do seu jeito, cada um da sua forma, mas o importante é ficar sempre de pé. Então, meus irmãos, eu gostaria de saber o que é que você sente vendo um cara como o Gabriel Monteiro, um cara como o delegado da Cunha, sendo perseguido dessa forma, sendo acusado pela mídia, não por ser corrupto, não por ter sido flagrado fazendo algo ilegal, mas por mostrar o seu serviço à população, através do YouTube, essa população ter reconhecido o trabalho, ter visto a dignidade e a boa vontade de tentar fazer o melhor para a sociedade e assim admirá-los, e por isso eles serem perseguidos justamente por aqueles que não fazem o seu trabalho, justamente como a mídia que não informa o que deveria informar. Fala aí, meus nobres irmãos, lembrando que tirar a arma de um cara desse, você deixa literalmente ele entregue às baratas, porque você deve imaginar a quantidade de inimigos que ele tem. Então imagine a bandidagem sabendo, ó, ele agora está desarmado, vamos pra cima. Se isso não é um crime, meus irmãos, eu não sei mais o que é, mas eu gostaria de saber a tua opinião. Eu vou ficando por aqui, meus nobres e queridos irmãos, fiquem com Deus e a gente volta amanhã, se assim o Criador permitir. Fui!